Queridos irmãos, a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, irmão, depois que nós ouvimos esses louvores tão bonitos aí, nós vamos agora meditar na palavra do Senhor. Meu nome é irmão Jurandir, vocês já me conhecem, e nós estamos aqui para meditar na palavra de Deus. Livro do Evangelho de João, capítulo 17, e alguns versículos que nós vamos meditar nessa palavra, amém? Abra aí sua Bíblia também, ou no seu aplicativo, João, capítulo 17, verso 1, que diz assim: Veja o que Jesus fez. Jesus falou essas coisas e levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a minha hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. E no verso 2 ele diz assim: Assim como me deste poder sobre toda a carne, veja como Jesus faz menção. Me deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos me deste. É aí que nós nos incluímos também. Verso 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, somente por único Deus e Salvador, e Jesus Cristo, a quem me enviaste. Que coisa maravilhosa, né? Veja como Jesus estava fazendo esta oração ao Pai, ele já sabia que ia ser crucificado, ele ia fazer um sacrifício tremendo por nós, ele fez um sacrifício tremendo por nós, justamente para nós não perdermos a nossa salvação. No caso aqui, os discípulos estavam sendo orientados por Jesus, estavam recebendo um consolo de Jesus. Jesus estava dizendo para ele: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, não. Capítulo 14 de João: eu vou enviar um Espírito Consolador, o Espírito da verdade, que ele vai testificar sobre mim, ele vai falar sobre mim, ele vai animar vocês. Vocês vão passar por um pouco de tribulação, mas tenha bom ânimo, porque ele venceu o mundo, Jesus venceu o mundo, e ele nos dá todas as condições de nós vencermos. Isso não quer dizer que nós vamos ficar livres de preocupações e tribulações, afronta e tudo mais. Tudo isso por amor do Evangelho de Jesus. Jesus nos chama para ter uma vida comunhão com Ele. Veja só, a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Isso é o que Ele quer, uma união, como Ele diz no versículo todinho. Depois vocês meditam aí nesse versículo todinho, nessa oração maravilhosa. Se o próprio Filho de Deus, Ele orou, Ele ensinou os discípulos a jejuar, Ele sempre estava em oração. Imagine nós, imagine eu e você. Nós não vamos. A gente costuma muitas vezes se queixar muito das tribulações. Eu confiei em Jesus e Jesus tem que me dar, Jesus tem que ser agora, tem que ser daqui a pouco. Não é aquela coisa assim automática. Primeiro, nós é que devemos oferecer o que nós temos de melhor para Ele. Olha, hoje mesmo, o que foi que nós fizemos? Não é? Este grupo abençoado que faz anos que está aqui na prefeitura, trazendo essa mensagem maravilhosa para que todos aqueles que nele crêem, né? E nós estamos sendo beneficiados por isso. Então, o que é que nós devemos fazer? Dar o que nós temos de melhor também para Jesus, porque Ele deu o que Ele tinha de melhor. Se santificou e deu a vida eterna para não ver a gente morrer naquela cruz, morrer sem Deus e sem Pai, sem salvação. Foi por isso que Ele fez sacrifício por mim e por você. Amém? Nós vamos continuar meditando na palavra do Senhor. E ainda meditando, né, cada vez mais nesse versículo, nesse capítulo tão importante, era a chegada da hora que Jesus estava se despedindo dos discípulos ali materialmente, porque espiritualmente ele estaria conosco através do Espírito Santo. Mas, afinal de contas, o que é vida eterna? A vida eterna é uma esperança futura, não é? É por isso que ele quer que a gente se santifique, que a gente se alimente da palavra, que a gente confie, que a gente seja completamente dependente dele, de tudo, do Espírito Santo. Ele diz assim, ó, é uma esperança futura. A vida eterna está associada à vinda de Cristo para levar os seus fiéis, veja bem, os seus fiéis, para ir morar no céu. Depende também do viver do Espírito Santo. Ele tem que depender exclusivamente do Espírito Santo. E alguém dizendo para mim, olha irmão, eu creio em Jesus, creio em Deus, mas eu também busco os outros refúgios. E eu fiquei curioso com aquilo. Que tipo de refúgio?
Não, porque eu tenho um amuleto, eu tenho algo que me dá sorte, eu tenho algo que vou olhar no meu horóscopo, eu tenho algo, uma roupa que tem que ser especial para aquele dia. Puxa vida, não é isso que Jesus quer, não. Jesus quer uma vida dedicada para Ele, completamente para Ele. Não é através de muitos artifícios que a pessoa possa usar, colocando, dividindo também, colocando uma quarta pessoa ali para ser intercessora. Não, não é isso não. Jesus quer exclusividade para Ele. Aí está o segredo de todas as coisas, não é? É um assunto muito importante, interessante. Mas o que é vida eterna? A vida eterna são para aqueles que têm uma vida dedicada com Deus e sabendo que Ele virá para me buscar a sua igreja. E me diz mais, no verso 6, capítulo 17, verso 6, guardaram a tua palavra, a oração de Jesus Cristo pela proteção, pela alegria e pela santificação. Isso Ele exige de nós, santificação. É muito importante. O Espírito Santo de Deus, ele não pode habitar num corpo impuro, numa mente que está impura. Temos que ser dependentes de Deus, porque essas coisas ruins a gente fazia lá fora. Mas agora é diferente. É a habitação de Deus. Seu corpo é morada e templo do Espírito Santo de Deus. É por isso que ele exige de nós tanta coisa, né? Para que aquela união esteja sempre dentro de nós, para que nós podemos sentir a verdadeira paz com Jesus Cristo. Mas agora veja quando ele diz aqui no verso 19: e por eles me santifico, olha aí, ó. E por ele me santifica a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Verso 20. Eu não rogo somente por eles, é aí que a gente entra. Jesus estava orando por ele mesmo, ao Pai naquele momento, estava orando pelos discípulos e agora ele estava orando por nós, porque ele sabia o que nós estávamos fazendo, todo esse trabalho. Ele, na sua onisciência, ele viu quando nós iríamos nos aproximar dele através do Espírito Santo. Veja o que ele diz. Eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. E não foi mesmo? O Espírito Santo não convenceu a gente? E então? O que custa a gente ser fiel a Deus? Não vamos dividir essa adoração com outra coisa de jeito nenhum. Olha só os hinos que nós louvamos agora aí. Olha só a mensagem poderosa do hino que foi louvado, do louvor que foi feito ao Deus. A Deus. É isso que Ele quer de nós. Fidelidade. 21. Para que todos sejam um. Olha aí. Como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso é, depois de recebermos a palavra, depois de sermos justificados por Deus, depois de termos nossos pecados perdoados, Ele agora aqui é o seguinte, diz assim, agora vá e fale da minha palavra. Há pessoas doentes, há pessoas carentes, há pessoas depressivas nesse exato momento, há lares completamente destruídos. O inimigo está fazendo uma ciranda muito grande em alguns lares e ele colocou a gente, ele colocou você para interceder, para orar, para dar uma palavra de conforto. Esse canal, né, essa oração que nós temos todas as quartas-feiras, é um marco tão importante porque através da nossa oração, famílias estão sendo restauradas, pessoas estão sendo visitadas nos hospitais, pessoas estão se convertendo, o macumbeiro, o presidiário, o drogado, eles estão se recuperando. Veja como essa palavra liberta. Então, aquilo que nós recebemos de graça, vamos também dar de graça. Por quê? Porque Jesus Cristo está voltando. E ele disse: quando eu estava nu, tu não me vestisse. Quando eu estava com fome, tu não me deste de comer. Quando eu estava precisando de um apoio, não me deste. E os discípulos ficaram curiosos. Quando foi que o Senhor Jesus estava passando por tudo isso? Ele disse: todas as vezes que você fazer isso a um desses pequeninos, você está fazendo a mim. Então, nesta tarde, o que nós estamos fazendo, o louvor, a palavra, ela está edificando a vida de alguém. E Deus está trabalhando na tua família, no teu lar. Ele está restaurando, Ele está te presenteando, Ele está dando um abraço na sua alma,
porque você é importante para Ele. Amém? Medite nesse capítulo todo, porque não dá, o tempo é pouco, porque Jesus ele está falando com você. Você é amada, você é querido de Deus, meu amado. Não baixa a sua cabeça. A depressão está aí, levando muita gente à tristeza, a cometer até suicídio. Mas nós temos o Espírito Santo da verdade que está dentro de nós. Amém? Receba um abraço de Deus nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço por essa tão rica e grande oportunidade, em nome de Jesus.